E se as pandemias não forem apenas desastres naturais, mas ferramentas planejadas para reduzir a população mundial? Imagine, um grupo nas sombras, sejam elites, sociedades secretas ou até extraterrestres, orquestra surtos globais para controlar o número de humanos. Parece uma conspiração tirada de um thriller. Mas e se for a verdade escondida por trás das doenças mais letais da história? Será que as pandemias são projetadas para remodelar a sociedade, monopolizar recursos ou reiniciar a civilização? Hoje vamos mergulhar na teoria assustadora de que as pandemias são esquemas de controle populacional, desvendar pistas perturbadoras e questionar quem puxa as cordas. Não desvie o olhar, porque isso pode mudar como você vê cada surto. Vamos começar com uma pergunta que transforma a história em um enigma sombrio. E se as pandemias forem armas meticulosamente criadas para diminuir a população global? A teoria do controle populacional sugere que surtos, desde pragas antigas até vírus modernos, não são aleatórios, mas orquestrados por forças poderosas para gerenciar o crescimento humano. Podem ser governos, elites globais ou até entidades não humanas visando limitar a população por poder, recursos ou equilíbrio cósmico. De padrões históricos a estranhezas científicas, as evidências apontam para uma agenda sinistra. Por que as pandemias atingem com tanta precisão? Somos peões em um jogo mortal. Vamos desvendar as provas inquietantes por trás dessa ideia aterrorizante. Histórias antigas preparam o palco. Há 2000 anos, textos romanos descreviam pestes que limpavam cidades superpovoadas com sobreviventes louvando uma intervenção divina. Em 1970, um historiador propôs que essas foram manipuladas por governantes para estabilizar impérios. Será que a peste negra, estudada em 2005, que matou metade da Europa, foi um teste inicial de controle populacional? Crônicas medievais aumentam a suspeita. Nos anos 1400, manuscritos mencionavam névoas estranhas antes dos surtos de peste, sugerindo causas artificiais. Em 1980, um arqueólogo sugeriu que eram agentes químicos liberados por um grupo secreto. Por que as pandemias seguiam rotas comerciais com tanta precisão? A história moderna acende alertas. Em 1918, a gripe espanhola matou milhões, mas registros mostram experimentos militares incomuns nas proximidades. Em 2010, um virologista afirmou que a propagação da gripe seguia um padrão controlado, não natural. Seria um ensaio para algo maior? Teorias conspiratórias inflamam o debate. Em 1975, um memorando vazado, supostamente de um think tank global, descrevia pandemias como uma forma humana de conter o crescimento populacional. Em 2000, um teórico conectou programas de vacinação a esforços ocultos de esterilização, citando quedas nas taxas de natalidade. As campanhas de saúde são uma cortina para o controle? Anomalias científicas alimentam a intriga. Em 1980, pesquisadores descobriram que a estrutura genética do HIV parecia projetada diferente de vírus típicos. Em 2015, um estudo detectou marcadores sintéticos em uma cepa de influenza, sugerindo origens em laboratório. Por que algumas doenças parecem criadas em vez de evoluídas? Padrões econômicos são reveladores. Em 1960, os mercados globais se estabilizaram após grandes pandemias como se planejado. Em 2012, um economista notou que escassez de recursos frequentemente precede surtos, sugerindo uma redução preventiva. Por que as pandemias alinham-se com mudanças econômicas? A perspectiva biotecnológica é assustadora. Em 1990, surgiu uma patente para um vírus de controle populacional ligada a uma corporação obscura. Em 2020, um denunciante afirmou que certas vacinas contêm agentes para reduzir fertilidade, mascarados como medidas de saúde pública. Estamos sendo manipulados em nível celular? A hipótese alienígena é ousada. Em 1980, um ufólogo sugeriu que extraterrestres desencadeiam pandemias para manter a população terrestre sob controle, evitando um desequilíbrio cósmico. Em 2022, avistamentos de OVNIs aumentaram durante um surto global, como se monitorassem o caos. Os alienígenas estão impondo uma cota? O motivo é essencial. Por que controlar a população? Em 1995, um antropólogo argumentou que elites usam pandemias para acumular riqueza, pois menos pessoas significam mais recursos.
Alternativamente, pode ser sobrevivência. Em 2008, um teórico afirmou que a superpopulação ameaça a estabilidade terrestre, então pandemias são um reinício drástico. Pistas culturais são perturbadoras. Em 1960, mitos de ondas de morte enviadas por deuses para purificar a humanidade surgiram em várias culturas. Em 2015, um sociólogo encontrou rituais globais voltados a apaziguar espíritos de pestes, como se temessem uma punição deliberada. Estamos condicionados a aceitar esses eventos? Lacunas históricas são suspeitas. Em 1970, registros de boticários medievais sumiram apesar de alegações de curar pestes com remédios proibidos. Em 2010, um historiador descobriu textos censurados sugerindo doenças fabricadas, apagados por poderes desconhecidos. Por que esconder curas a menos que quisessem vítimas? Padrões psicológicos são inquietantes. Em 1980, um psicólogo notou que o pânico em massa durante surtos reflete respostas de medo controladas. Em 2009, um estudo mostrou que pessoas sonham com assassinos silenciosos durante pandemias, como se sentissem uma mão oculta. Nossas mentes percebem um complô? Céticos refutam. Em 1990, um biólogo afirmou que pandemias são naturais, guiadas pela evolução, não por design. Mas dúvidas permanecem. Em 2011, um virologista admitiu que algumas mutações virais desafiam modelos naturais, sugerindo interferência. Por que os pontos cegos científicos? A teoria malthusiana se conecta. Em 1970, estudiosos alertaram que a superpopulação poderia colapsar a sociedade, justificando medidas extremas. Em 2006, um documento vazado sugeriu um despovoamento suave por crises de saúde para evitar fome. As pandemias são uma necessidade sombria? Como isso funcionaria? Alguns dizem que armas biológicas são usadas. Em 1995, um relatório militar detalhou vírus aerosolizados para controle populacional depois classificado. Outros apontam para propaganda. Em 2019, um analista de mídia afirmou que narrativas de medo durante surtos moldam a obediência pública. Quem escreve o roteiro do caos? Pistas ambientais são marcantes. Em 1970, cientistas encontraram amostras de solo com traços de patógenos antes de pandemias, inexplicáveis pela natureza. Em 2014, um estudo detectou anomalias atmosféricas durante surtos, sugerindo liberação aérea. Por que a natureza sinaliza gatilhos artificiais? Sabedoria antiga adiciona profundidade. Há 3.000 anos, textos chineses descreviam venenos celestiais causando doenças em massa, atribuídos à ira divina. Em 1985, um linguista sugeriu que eram agentes projetados preservados em mitos. Por que histórias antigas alinham-se com suspeitas modernas? O impacto psicológico é profundo. Em 1990, um terapeuta notou que pacientes relatavam visões de planejadores sem rosto durante pandemias, sem gatilhos culturais. Em 2020, grupos de meditação viram nuvens escuras de controle, como se acessassem uma verdade oculta. Estamos sentindo a agenda? Céticos dizem que pandemias são aleatórias. Em 1980, um cientista afirmou que padrões de doenças seguem mudanças ecológicas, não complôs, mas dúvidas persistem. Em 2012, um pesquisador admitiu que sincronias inexplicáveis em surtos globais sugerem coordenação. Por que o timing estranho? As evidências são envolventes. História, ciência e cultura sugerem que pandemias podem ser ferramentas de controle populacional, mas os mentores permanecem nas sombras. Em 2020, um teórico pediu que estudássemos textos médicos antigos por pistas, alertando que a ignorância nos torna vulneráveis. Se pandemias são projetadas, a história guarda a chave. O que vem depois? Alguns pedem expor segredos biotecnológicos, outros exigem transparência nas políticas de saúde global. Se pandemias são controle populacional, precisamos descobrir a verdade. Você verá os sinais antes do próximo surto? Se você ama mistérios que desvendam o mundo, se busca verdades que abalam a realidade, este canal é seu santuário. Dê um like, inscreva-se e compartilhe este vídeo com amigos. Junte-se à nossa caçada por respostas. Na próxima, mergulharemos em outro enigma que vai explodir sua mente. Fique curioso, caçador da verdade.